Boa tarde a todos e a todas. Agradeço muito a atenção de vocês nesse nosso bate-papo de hoje. Sou Maria Aparecida Papali, historiadora e coordeno a área de Ciências Humanas do INIC. E estamos hoje conversando sobre a questão da era digital e o seu impacto sobre a documentação histórica, a documentação e a literatura nas bibliotecas, enfim, essa gama de possibilidades que a era digital nos oferece. E temos aqui duas convidadas para o nosso bate-papo, a professora Maria Helena Alves da Silva, doutora em Planejamento Urbano, também historiadora, e a Rúbia Gravito, ela é bibliotecária aqui da Univap, com especialidade em Sistema de Informação. Eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho na atuação de vocês, para a gente começar a falar sobre a relevância desse tema. Legal, posso começar? Por favor. Então, como a professora disse, meu nome é Maria Helena, eu trabalho no Centro de História da Univap, o CEVAP, e nós estamos desde o início da minha atuação no CEVAP. Eu entrei como estagiária em 2014 e fui efetivada em 2016, e desde então nós estamos nessa missão de catalogar e digitalizar e também de publicar e divulgar toda essa documentação histórica sobre a Universidade do Vale do Paraíba e também a sua mantenedora, a Fundação Vale Paraibano de Ensino. Especialmente desde 2018 nós estamos com um projeto de digitalização dos trabalhos de graduação de todos os níveis que pertenceram à FVE. Então, desde curso de graduação, de mestrado e doutorado, nós estamos no CEVAP fazendo esse trabalho de digitalização, também com o apoio do Laboratório para a Memória, com os arquivos e sistemas que a professora pode falar depois. E também nós fazemos esse processo, então, de digitalização e passamos para a biblioteca, que está fazendo esse trabalho de catalogação, de inserção na base de dados. Então, boa tarde, professora, agradeço o convite. Eu estou aqui na Univap, a professora já me apresentou, eu sou a Rúbia. Estou aqui na Univap há 31 anos. E acompanho toda essa produção acadêmica que tem ocorrido ao longo do período. Foi bom o trabalho, e está sendo bom, né? O trabalho da Maria Helena de toda essa digitalização, e para que a documentação não se perca, para que tudo que é produzido aqui na instituição não seja perdido, embora a gente, na biblioteca, no nosso catálogo, a gente tenha o registro, todos os metadados, o registro de tudo que foi produzido pelos alunos. Então, todos os trabalhos de graduação, todas as dissertações e teses, nós temos o registro, e agora com o trabalho da Maria Helena, essa digitalização, a gente faz um trabalho de vincular o que foi digitalizado ao registro que já existe. E isso a gente tem toda a documentação da instituição já, quase tudo, né? Tá faltando pouquíssima coisa digitalizado, e o trabalho de correção, de verificação se os dados estão corretos, é um pouquinho mais demorado, mas eu acredito que em pouquíssimo tempo a gente já tenha todos os registros e todo o material digitalizado. Isso é importante e é legal justamente por isso, né? Era digital, e daí? Né? Qual vai ser o papel da biblioteca? Então a gente vai precisar trabalhar dessa forma para poder perpetuar o serviço e também perpetuar o que foi produzido. Né? Então, eu até estava pensando, né? Quer dizer, eu sou historiadora de formação, eu tenho graduação, mestrado e doutorado em História. E durante toda a minha trajetória de desenvolver TCC, mestrado, doutorado, eu estive nos arquivos consultando a documentação em loco, a documentação de arquivo que muitas vezes você vai encontrar. Estive em ótimos arquivos, muito bem organizados, e outros nem tanto, que a gente tem que ficar meio que garimpando fonte. E documentos e papéis que muitas vezes eles estão se decompondo, porque isso ocorre, o papel ele acaba, uma hora ele acaba. Infelizmente, isso dói no coração de um historiador, mas é a realidade. E hoje eu vejo que as coisas estão mudando. Então, nós estamos num processo
de digitalizar. Isso está acontecendo no mundo todo. Nós fazemos isso na Univap. Depois eu quero falar um pouquinho do meu laboratório lá no IPD e do ProMemória. Nós fazemos isso aqui, mas no mundo todo, em vários arquivos, isso está ocorrendo. A documentação, ela está sendo digitalizada, que é uma maneira de preservar essa documentação em outras bases. Então, ela vai poder ser consultada, e muito dessa documentação está sendo consultada online, pelo computador. Tá? É lógico que o historiador, ele gosta de, às vezes, pegar o papel, que ele tem uma função até, às vezes, e é uma função importante, que é a função do tempo que ele guarda com ele. Você tem toda uma questão ali histórica mesmo, que está junto com o documento original. Ele não pode se perder, óbvio que não. Ele tem que ser também mantido. Não é para que esse documento original seja jogado fora de jeito nenhum. Mas nós, ao digitalizarmos, nós estamos dando a chance dele ser guardado em outras bases, que a gente espera que sejam perenes. Hoje eu vejo, por exemplo, os meus alunos, os meus orientandos, pouquíssimos acabam indo em arquivo. A grande maioria consegue acesso à documentação, seja de São José ou mesmo até fora do país, pela internet, acessando arquivos que já disponibilizam, tem muito arquivo já disponibilizando. Então, facilita bastante, né? E uma outra coisa que eu acho que é uma questão importante nisso tudo é o acesso, a possibilidade do acesso. De repente eu tenho dificuldade de me deslocar, sei lá, para o Nordeste do Brasil, e preciso de um documento, de um arquivo de lá, e posso de repente encontrar essa documentação na internet. Então essa democratização do acesso é uma das questões que eu acho mais importante da gente ter o documento disponibilizado online, com a possibilidade de que as pessoas possam acessar, né? Isso aí compõe até a nossa Constituição, a possibilidade das pessoas terem conhecimento da própria história, daquilo que compõe a história do seu país. Então isso eu acho muito importante. Sim. A senhora comentou de estar junto da documentação, né, toda essa questão física, que muitas vezes o historiador tem a vontade de pegar o papel, né, nem com luva e tal, mas você está lá presencialmente. E eu penso muito no período, por exemplo, da Covid, que foi um problema gigantesco para muitos historiadores que não podiam mais ir até o acervo, né? Então existem várias pesquisas, várias estatísticas que mostram que a quantidade de documentação digitalizada na pandemia foi enorme, porque você tinha uma demanda muito grande de documentos e pela primeira vez os espaços estavam fechados, então os próprios funcionários tiveram então tempo, né, para poder trabalhar nessa documentação e fazer essa divulgação, essa digitalização e também inserir esses dados no sistema, né? Mas eu acho que o tema do NIC, que é desafios e contribuições, é muito, muito relevante para essa questão da digitalização, porque, igual a senhora falou, nós temos então agora a oportunidade de, sim, acessar trabalhos e documentos, assim, se você quiser uma ata da Câmara dos Comuns da Inglaterra do século XVI, você consegue, porque isso está tudo já digitalizado no sistema. Mas também existe uma questão muito complicada, e para nós aqui também, da questão, por exemplo, da alteração desse documento, né? Porque hoje em dia é muito mais fácil você, por exemplo, falsificar um documento ou editar um documento e publicar isso na internet, você sem ter acesso ao documento original, é muito complicado você fazer essa verificação, né, da autenticidade do material. Então também é importante que as instituições tenham essa responsabilidade na digitalização do processo, por exemplo. O ProMemória faz digitalização de processos, crimes antigos, né? Sim. Então é muito importante ter atenção, isso em todas as esferas, né? Quando você for digitalizar uma lei, por exemplo, né? Ter atenção na integridade do documento, né? Para que isso também não seja corrompido, para que outras pessoas possam acessar esse documento na sua total, né, autenticidade. Fotografias e vídeos também nós temos muito isso, né? E isso é uma questão que não é atual, né? Desde o século XIX você tinha, né,
pessoas fazendo alterações em fotografias e tudo mais. Então isso também é um desafio muito grande, né, nesse período nosso. Que é uma questão que já era problemática. Sim, exatamente. O documento físico. Uhum. Ela continua, quer dizer, na verdade o desafio ele é o mesmo, só que agora de uma outra... Mudou a plataforma. Mudou a plataforma, mas o desafio permanece. A busca pela autenticidade, ela tem que ser sempre a perseguição de quem faz um trabalho, né? Nesse caso que eu vejo na minha área da biblioteconomia, né, e arquivologia e museologia, são duas questões aqui. Primeiro, a questão de curadoria desses dados. A produção no século XX, no final do século XX, cresceu demais a produção científica e em geral, né? E aí, essa informação está toda na rede. Então a gente tem os locais que estão fazendo preservação digital e também a questão da preservação digital, porque o que você produziu na década de 90, ou o que você em disquete, o que você produziu nos anos 2000, muitas vezes você não tem mais equipamento para a leitura ou para a recuperação desse material. Então a gente precisa de repositórios adequados que mapeiem esses dados, que tenham todos esses metadados para que a gente tenha autenticidade, comprovação de autenticidade e a comprovação de que eu não vou perder esse dado. Do mesmo jeito que você falou da questão do material que se perde, do papel acaba se deteriorando, a gente também tem a deterioração digital. Os programas acabam ficando obsoletos e a gente acaba não tendo mais acesso. Então, com a questão, as informações estão aí, tá muito mais fácil o acesso, mas a gente precisa da questão da preservação digital e da curadoria desses dados, porque qualquer pessoa pode pôr qualquer coisa na internet. Sim. E daí? Como é que você vai comprovar que o que você está utilizando é de uma origem fidedigna? Então a gente precisa também, além de tudo isso, além dessa facilidade que nós temos hoje em dia do acesso, nós precisamos também de ter um grupo. Aqui na universidade nós temos o Instituto de Pesquisa, que tem os pesquisadores que conseguem validar essas informações, mas muitas vezes a gente não tem isso. E aqui o trabalho, né, a gente já vem fazendo esse trabalho há algum tempo, então aqui o trabalho é adequado, mas a gente precisa também pensar nessas possibilidades da questão de validar o documento ou a informação e também de preservar essa informação, assim como a gente fazia com o papel. Sim. Então, mas tem uma outra questão que eu acho que remete a essa questão que você colocou. Por exemplo, onde você entra, você está na internet, tá? Você quer o documento X, eu quero um inventário do século XIX de São José dos Campos, tá? Estou falando aqui bem dentro do meu métier. Onde eu vou procurar? Então, se eu acho ele em algum lugar que eu desconfie, que eu não tenha certeza da credibilidade daquele site, eu tenho que realmente ter o pé atrás. Agora, se eu vou encontrar esse documento, tá, num site confiável, estou falando aqui do site do ProMemória São José dos Campos, que aliás eu coordeno, a Maria Helena é colaboradora também, é um site que nós temos vai fazer 20 anos o ano que vem. Então a gente tem toda a história, a documentação quase toda de São José dos Campos nesse site. É um site em convênio, né, com a Univap, com a Câmara Municipal e com a Fundação Cultural Cassiano Ricardo. É um site fidedigno, é um site que nós gerenciamos e outros existem. Se um documento que eu encontro, por exemplo, no site do arquivo do Estado de São Paulo, é um arquivo sério, com pessoas sérias que vão ter cuidado na hora de colocar um documento. Porque o documento tem que ser fidedigno, a interpretação, a maneira como o historiador vai interpretar, aí é outra história, mas o documento ele não pode ser adulterado. Mas isso também implica numa formação crítica por parte do pesquisador, né? Porque claro. Hoje não vale só você, você é historiador, você é pesquisador, você é bibliotecário, mas você também tem que saber ter essa noção de quais sites são
confiáveis e não, né? Então eu não digo nem tanto em relação ao documento, mas em relação à foto. Porque foto é uma coisa muito difícil de você rastrear. Então às vezes você coloca lá, escravidão do século XIX em São José dos Campos no Google. Vai aparecer 99% das imagens, eu tenho certeza que não são de São José, né? Então, sim. Nesse sentido, sim. Então, o pesquisador também tem que ter esse senso crítico de tentar rastrear ao máximo a origem da informação, para ter certeza que realmente aquilo é uma coisa confiável, né? De onde ele está tirando, quer dizer, ele não surgiu simplesmente de um Google. Exato. Com relação aos repositórios, o Instituto Brasileiro de Ciência da Informação, Instituto Brasileiro, o IBICT, ele tem uma plataforma que tem todos os repositórios nacional e também internacional. Então, se a gente procura, mas você falou uma coisa que é complicada, a questão de fotografia. Sim. Porque nos repositórios que eu tenho acesso, você tem curadoria de imagens, mas às vezes é imagem da internet, às vezes é imagem de exposições, mas de fotografia eu comecei a pensar aqui, não me lembro, estou tentando lembrar se existe, talvez, mas eu não lembro se existe algum repositório de imagens, fotografia, que tenha toda esse cuidado, não estou lembrando, mas eu sei que o IBICT tem essa relação, né? Ela tem todos os repositórios nacionais e ali você pode até ir atrás, se tem fotografia, se tem imagem, se tem dossiê médico, então você tem informações de todos os tipos ali, mas fotografia é uma informação que realmente... Mas, por exemplo, as fotografias que nós temos no site do Promemória São José dos Campos e no site do CEVAP, todas elas têm marca d'água. Isso é muito importante para a pessoa conseguir rastrear a origem da informação. A origem da informação, elas têm marca d'água. Do Promemória, que muitas delas são do arquivo, então tem a marca d'água do arquivo, e do CEVAP, que tem a marca d'água do CEVAP. Da digitalização. Então ela já tem, já é um suporte. Isso daí você já está validando essa informação. É uma validação, né? Com a marca d'água. Mas isso me lembra um problema que nós tivemos alguns anos atrás, porque o que eu fazia no CEVAP? Nós íamos publicar alguma foto nas redes sociais e eu colocava a marca d'água bem pequenininha no canto da imagem, porque eu falei, não vou colocar uma marca d'água grande para não atrapalhar a imagem. E o que aconteceu? Várias ocasiões, as pessoas compartilhavam a minha foto e cortavam a minha marca d'água. Isso é um problema complicado. E aí agora o que eu precisei fazer? Eu coloco no meio da foto, daí a pessoa para poder compartilhar isso vai ter que ter pelo menos uma habilidade aí. Porque nós temos a responsabilidade da origem daquele material. Exato. Quando a gente compra uma norma técnica, ela que é da ABNT, ela vem com uma marca d'água na folha inteira, né? A folha inteira. É verdade. Então você não consegue compartilhar aquela informação e se você comprou, ela tem a identidade de quem comprou. Então tá lá, quando ela vem impressa, vem o nome de quem comprou e a marca d'água. Então isso eu acho que tem que fazer, porque senão a pessoa acaba usando aquela informação como se fosse dela. Exato. E aí já cai em outro caso. Que é a questão do crédito. Do crédito, né? Quer dizer, na verdade, pode usar? Pode, mas por favor, né? Dê o crédito. Dê a fonte, de onde você tirou. Que é o que a gente ensina, que é o que quem é pesquisador sabe que tem que fazer isso. Né? Sim, mas é muito engraçado, por exemplo, eu comecei as digitalizações, nós temos na Univap trabalhos desde 1972, né, desde a primeira turma formada. E é muito curioso você pegar os primeiros trabalhos, que, por exemplo, muitos colocam assim, imagem, Google, porque você não tinha, né, uma questão séria disso de referenciar, e não existia nem orientações, né, para os pesquisadores da época. Então, você pegando esses trabalhos antigos é muito curioso, e esse é um problema que nós temos também em relação, por exemplo, à publicação de alguns trabalhos que nós temos, que contém, por exemplo, dados pessoais de alunos ou dados pessoais de entrevistados. Então, são questões que são difíceis, né? Nesse caso, o que eu acredito é que é anterior à lei. Sim. Então, a gente não cai. Vamos tentar, uma vez identificado, tentar ocultar as informações, mas eu acho que não teria problema legal, porque é anterior à lei. E isso teria que consultar. Isso nos resguarda, né? Teria que consultar, mas
voltando a essa questão da informação, no caso a gente acaba encontrando muita coisa interessante, muita coisa boa que fala assim, nossa, eu não sabia que existia isso aqui, Sim, né? exato. Essa informação, ou que esse bairro era desse jeito, ou que existiu essa escola, ou que existiu... Então, e os TCCs, né, que eu acho que são, no caso, os mais ricos, porque são os mais antigos, Sim. ele traz muita informação que com esse tema, né, quais são os desafios e contribuições? Poderia fazer uma releitura, tem uma dissertação da professora Adriane que fala sobre a verticalização em São José dos Campos, que eu acho que é legal fazer uma releitura, porque agora está tudo verticalizado praticamente. E tem um outro trabalho que eu me lembro que fala sobre o aproveitamento do shopping center, né? Dos locais que eram fábrica que virou shopping center. Então, são informações que poderiam até ter uma releitura. Sim. Porque é uma contribuição para o que será feito daqui para frente, Sim. como vai ser aproveitado os espaços, né? E eu sinto as contribuições também são dados inéditos, coisas materiais assim que tem nesses TCCs que eu nunca tinha visto. Porque o que acontece? Principalmente nos trabalhos de ciências humanas, os alunos faziam estágios ou faziam pesquisas, por exemplo, de 1970, de 1980, são dados que nem na prefeitura tem esses dados. Então, e fotografias também que foram tiradas pelos próprios alunos do bairro, né? Entrevistas que foram feitas. Então, assim, são documentos de valor inestimável, não só para pesquisadores das ciências humanas, mas para todas as áreas, né? E uma das implicações sociais também que eu vejo é justamente essa democratização de acesso que a senhora tinha falado. Então, hoje, qualquer pessoa, você não precisa nem se cadastrar no site, você não precisa nem colocar os seus dados. Você entrando lá, você já consegue fazer o download dessa informação. A única coisa que eu acho um pouco complicada, eu falo da democratização e ela é muito importante, é que muitas vezes as pessoas não sabem que existe tais sites, tais trabalhos sendo... Aliás, não é pouco as vezes que eu encontro isso. Eu tive um caso que aconteceu comigo alguns anos atrás, que uma vizinha minha simplesmente me perguntou, ela era professora de educação básica, de pequenininho, de 4ª série, na prefeitura, ou seja, no município de São José dos Campos, e ela me perguntou, você é historiadora? Você sabe onde eu posso encontrar alguma coisa sobre São José dos Campos? Eu fiquei olhando para essa minha vizinha do tipo, olha, eu coordeno, tá, há quase 20 anos o Pró-Memória São José dos Campos. Você simplesmente vai encontrar muita coisa lá. Falei dos livros, da coletânea que nós temos, e as pessoas não sabem. Uma professora da própria Prefeitura de São José não sabia da existência. Mesma coisa o CEVAP. Sim. Muita gente não deve saber da existência, muitos colegas nossos não devem saber da existência do CEVAP aqui dentro da instituição. Então isso é algo que a gente ainda esbarra. Sim. Né? A gente quer e precisa democratizar, mas ainda esbarra um pouco nessa questão da divulgação mesmo, né, de como que mais divulgação que a gente faça ainda fica faltando chegar, né, a uma parcela maior da população. É legal porque um papo como esse também ajuda a divulgar o CEVAP. E às vezes as pessoas busca na internet, você buscou lá, encontra o documento, pegou o documento, às vezes cita ou às vezes não, porque isso vai do interesse que a pessoa, do trabalho que a pessoa está fazendo e do interesse, mas ela não sabe a origem daquele documento que foi produzido pelo CEVAP, que está no arquivo da Câmara, ou mesmo que está no site da biblioteca, porque às vezes você pesquisa, aí esses mecanismos de busca já é uma situação que eu não entendo, você recupera material que você tem na biblioteca ou que tem no CEVAP, baixou o material e você não sabe nem como que ele foi para lá naquela busca do Google. Então também tem essas implicações que são boas, porque você recupera a informação, mas são ruins porque a pessoa baixou o documento, utilizou o documento e ela às vezes nem se atentou de onde foi que ela tirou. Mas é isso aí, mas isso aí
é uma questão que, por exemplo, em tempos de fake news, como nós passamos hoje em dia, eu acho que é algo que a gente deve, mais do que nunca, ter em mente. A necessidade de saber a origem da informação. Daquela informação, daquele documento. Mais do que nunca, eu acho que isso deve ser algo que tem que estar, mesmo crianças, tá? Pequenas, eu acho que a escola deveria já ensinar nesse sentido. Olha, você não é simplesmente pegar alguma coisa na internet sem saber de onde ela veio, né? Você tem que saber a origem, tem que saber a fonte. Isso eu acho muito sério. E aí a gente volta para a questão da educação. Se desde o ensino básico a gente orienta o aluno a fazer uma pesquisa bibliográfica, a fazer uma resenha, a aprender como citar aquele documento, ou em papel ou online, eu acho que quando ele chega lá na frente, ele consegue. Sim. Aí também volto para aquele caso que você falou, pessoas que tenham, que consigam analisar, sim, crítico, que consigam analisar o documento e ver esse documento é fidedigno, não é? Qual é a origem dele? Então eu acho que aí começa, volta aqui para o início. No início dos anos de educação básica, ensinar a pesquisar, a referenciar, a citar o documento e ter uma visão crítica e analítica do que está fazendo, né? Então, se isso vem da base, né, é melhor ainda. Sim, mas eu acho que também essa questão de ensino fundamental, ensino médio, bate muito na questão da divulgação científica, né? Que é uma questão também complicada que nós temos, né? Porque às vezes a informação que nós temos é uma informação que atiça a curiosidade das pessoas na história. Muita gente gosta de saber a história da cidade, a história de certo local, de certa construção, mas se ela pega um artigo acadêmico, que é o que ela vai geralmente ter o resultado lá no Google, ela não vai ter toda a base para conseguir ler e interpretar aquela documentação, né? Aquelas milhares de regras que nós temos que adotar, né, numa revista científica, por exemplo, de referência, de linhas e tal. Então, a divulgação que nós temos que fazer também como pesquisadores não é só nessa questão acadêmica, né, mas é também de redes sociais, que também é uma coisa muito difícil, né, mas que tem que ser também propagado, na minha opinião. Não só Facebook, Instagram, mas também vídeos, por exemplo, esse para o YouTube, para as redes sociais, que divulguem de forma com uma clareza mais de linguagem, né, de acesso para as pessoas começarem então a ver esse conteúdo de forma mais leve, para depois começar a fazer esse aprofundamento, né? E também a questão da própria divulgação interna, né? Às vezes a pessoa não vai vir aqui no bloco 5 visitar o CEVAP, mas ele vai entrar lá no Instagram e vai ver uma foto que foi publicada, né? Ou um livro, ou um vídeo que foi feito por um professor que recomendou tal livro. Então, talvez ele não viria aqui na biblioteca para isso, mas o professor recomendou, fez um vídeo legal, então eu vou vir aqui, eu vou visitar o laboratório, né? Então, nós também temos que estar atuando em todas essas frentes, né? As redes sociais hoje nós temos que atuar. Entender que o perfil mudou, né? Agora, e não mudou aqui na Univap, mudou no mundo todo, mudou no Brasil. Então, o perfil do usuário de uma biblioteca, de um arquivo mudou. Agora ele quer a informação mais rápida porque está na internet. E só que acho que a gente tem que continuar fazendo o nosso papel e divulgar, né? Vamos fazer mais vídeos, vamos divulgar mais livros, porque às vezes o aluno, nossa, eu não sabia que existia esse livro. Então, ele não tem tempo de vir à biblioteca, a forma com que ele está aprendendo, com que ele está buscando a informação é outra, mas a gente precisa continuar divulgando, a gente precisa continuar fazendo isso. E aí você fala da questão do começar com uma linguagem mais simples, né, para chegar no mais acessível. Tem a revista Ciência Hoje para Criança, né? Então divulgação de ciência, ela deve ter uma linguagem mais voltada para a ciência, mais elaborada, diferente talvez de um gibi, né, de uma revistinha, mas é divulgação de ciência. Então eu acho que a gente também podia trabalhar com isso, né? A divulgação para a criançada, embora a gente não trabalhe com o ensino básico, mas eu acho que é o caminho, é por aí. Sim, exatamente. Nossa, como que é difícil, né? São tantos desafios. Não são eu acho que as perspectivas são muito boas, né? Eu acho que nós conseguimos ganhar bastante com isso ao longo do tempo.
nós temos muito mais acesso, a capacidade de democratização documental ela se tornou muito mais ampla, mas os desafios permanecem. Muitos deles ainda continuam os mesmos, né? Que é a questão da veracidade, da confiabilidade, só que de uma outra maneira que a gente tem que proceder. Sim, com certeza. Mas eu acho que estamos no caminho. Estamos no caminho. Estamos no caminho. Com certeza. É muito interessante toda essa novidade de tecnologia. Eu comecei a minha carreira como bibliotecária trabalhando em um hospital. E nesse hospital a gente trabalhava com pesquisa. E isso no final dos anos 80. E aí a gente tinha um disquete que a gente colocava no computador para poder chamar o banco de dados para poder fazer a pesquisa. Sim. E era o top de linha. Hoje em dia a gente nem imagina pensar numa situação como essa, né? Então são desafios, naquela época era um desafio porque a gente tinha que aprender a trabalhar com tudo isso e atender tantos usuários, porque todo mundo queria fazer pesquisa, marcar horário de pesquisa, né? E hoje em dia, num clique você consegue informação. E aí o desafio está em analisar essa informação e saber qual a veracidade disso tudo, né? Sim, e nós também temos esses desafios técnicos, né? Igual você falou. Nossa, a questão são muitos desafios. Eu, da assim, fiquei chocada alguns anos atrás, quando eu fui comprar um computador e descobri que não vem mais com leitor de DVD. Falei, mas gente, como assim? Todo o nosso acervo, grande parte do nosso acervo hoje em dia ainda é em CD e DVD. Então, cada vez mais o próprio acesso a essa documentação também, o suporte físico fica complicado. Então a gente precisa, para poder não perder a informação, a gente precisa ter tecnologia que consiga ler tanto o antigo quanto o novo. Exato. E aí existe. Às vezes, eu comprar um leitor, você falou de CD, eu falo de disquete. É muito mais caro do que comprar um computador, praticamente. Porque é algo que praticamente é peça de museu já faz tempo, né? E para nós também é um desafio fazer a higienização. Às vezes você recebe um material inédito que está em fita cassete. A gente vai ter que fazer todo esse projeto, né, todo esse trabalho de higienizar e de conseguir um equipamento que faça leitura para fazer então a digitalização. Porque não é fácil você pegar um documento físico, né, um vídeo antigo e jogar ele no YouTube, né? Tem milhares de processos entre uma coisa e outra e depois o pós também, né? Como que você vai armazenar isso, né, dentro do nosso acervo? Hoje tem que ser em nuvem. Sim. Eu acho que não tem outro jeito. Não, mas o documento físico, né? São muitos problemas que nós temos em relação a manter esse original, né? E você vê também não é a hemeroteca, precisa ser mantido. A de São Paulo, né? A hemeroteca de São Paulo. A que mantém os vídeos e arquivos, né? Que é um problema. Tá. A hemeroteca de São Paulo não é a... Eu perdi o nome, mas que hemeroteca é recorte de jornal, recorte. Sim. É a parte de multimídia. Exatamente. É o arquivo de multimídia do Estado. Sim, já teve uma série de perdas, né? Por conta de incêndio. Por conta de incêndio. Até vazamento de água. Sim, exatamente, de armazenamento. A TV Cultura mesmo perdeu um incêndio, né? O acervo dela. Sim. Nossa, eu não posso nem imaginar perder o meu acervo que eu tenho feito. A gente tem feito no caso do ProMemória há 20 anos, no caso do CEVAP há 10 anos. Sim. Mais de 10 anos. Mais de 10 anos. 13 anos já. Que isso vem, ou seja, é toda uma vida ali de trabalho. Toda uma vida. Sim. Nós acho que estamos encaminhando para o final, não sei qual sim, o tempo nosso, mas nós da biblioteca, que eu, no caso, estou há 31 anos na biblioteca, e toda essa documentação e a preocupação da preservação, e a preocupação do arquivamento, e a preocupação da recuperação, porque todo o processo de catalogação nós já fizemos, tá tudo ali guardadinho, mas e daí? E se tiver algum problema? Eu tenho um pavor de perder alguma coisa. Sim, mas eu também tenho uma responsabilidade sobre esses documentos muito grande, porque eu falo assim, gente,
É responsabilidade nossa. Sim. Porque a informação ela serve para o social, né? Porque com isso você cresce, e só que a gente precisa trabalhar com essa parte de recuperação. Tudo bem, a gente recupera, mas acho que a preservação é o mais importante. Esse faz parte dos desafios, né? Porque então você tem que ter um orçamento não só para manter a estrutura física, para guardar esses originais, mas também um orçamento muito grande para manter essa documentação digital acessível, né? E preservada. Sim. Com segurança. Mas é isso, gente. Eu acho que a conversa foi muito boa aqui hoje. Mas desafios e propostas, né? E convidamos a todos para visitar os nossos sites, né? Por favor. Pró-Memória, do CEVAP e da biblioteca. Aproveito para dizer que a biblioteca vai inaugurar mais um espaço, o espaço da biblioteca comunitária, que será no dia 24. E a biblioteca vai estar aberta para todos, não só para a comunidade acadêmica, mas para toda a população. Que notícia boa, né? Muito boa, nossa, muito boa notícia. Eu estou tão radiante que nem sei quanto. Muito boa notícia. Não caibo em mim.